Boa noite, igreja. Como vocês estão? Espero que todos possam estar bem. Embora a gente esteja afastado, fisicamente, que a nossa adoração possa ser assim como quando a gente está junto, a nossa adoração, não a minha, não a sua, mas a nossa. Amém, Jesus. Receba o nosso louvor, papai. Que embora não estejamos, papai, nós unidos fisicamente, mas nosso espírito possa ser um só, Deus. A vontade de te adorar, te engrandecer, seja uma só, Jesus. Que nossa adoração, nosso louvor chegue a Ti, papai, como a igreja do Senhor, Jesus. É o que nós te pedimos, papai. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações. Em meio a um clamor, nasce essa canção, e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Seja louvado. Seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, o louvado és dentro dos corações. Em meio a um clamor, nasce essa canção, e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado das nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado. Seja louvado. Seja louvado. Seja adorado, Deus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha fortaleza. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha
vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha fortaleza. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Queremos teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Olá, queridos, a paz do Senhor a todos. Mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. E enquanto nós não pudermos estar juntos na igreja, nós vamos usar este canal aqui para ministrar a palavra do Senhor, para estar em comunhão, né? Então vamos nesta noite refletir sobre aquilo que a palavra tem para falar conosco. Eu quero que você abra sua Bíblia lá no segundo livro de Reis, no capítulo 2. Vamos ler aqui alguns versículos. Amém? Estou usando aqui a versão da NVI, né? Então vamos acompanhar aqui. Segundo livro de Reis, capítulo 2, a partir do versículo 9. Diz assim: Depois de atravessar
Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário, não será atendido. Versículo 11. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, estamos aqui, Senhor Deus, mais uma vez, para compartilhar a Tua palavra, Senhor. E eu peço a Ti, em nome de Jesus, que os nossos corações estejam atentos àquilo que o Senhor quer ministrar para nós nesta noite e que o Senhor possa ter misericórdia de nós em todas as situações, Deus. Pedimos a Ti, Senhor, fala conosco. A Tua palavra é aquilo, é o nosso norte. A Tua palavra é aquela que nos orienta, que nos guia diante de todas as situações, Deus. Então nós Te louvamos, Te agradecemos, porque nós temos a Tua palavra, temos o Teu Espírito Santo. Pedimos a Ti, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, uma coisa interessante aqui, que a palavra diz que Elias subiu ao céu, né? Então, ele alcançou aquilo que todos nós um dia queremos alcançar, que é estar junto do Senhor, né? Estarmos nos braços do Pai no céu. E Elias ainda foi de uma maneira tremenda, porque ele não passou pela morte, né? Aliás, além de Elias, Enoque também foi outro que foi arrebatado e subiu aos céus ainda em vida, né? Então é bom, né, subir ao céu. O céu é o lugar de morada do Senhor, o lugar da presença de Deus. Agora a palavra diz que ele subiu num redemoinho, né? E eu fui buscar lá no dicionário da língua portuguesa o que é exatamente o redemoinho, né? Então, o redemoinho é definido como uma tempestade de vento em forma espiral. Aí você para pensar, né? Deus podia ter usado tantas formas para levar Elias, mas ele escolheu, né, um elemento natural, que geralmente violento, forte, para levar Elias ao céu. E foi o que realmente aconteceu, né? Ele usou aí de uma tempestade, de ventos fortes, rápidos, né? E eu creio que, obviamente, apesar de toda a tempestade, toda aquela situação, Elias chegou totalmente são lá no céu, né? Então, algumas coisas nós podemos falar aqui. Redemoinhos, eles representam tempo de tensão em nossas vidas. Mas o Senhor Deus, Ele é poderoso para fazer isso de uma forma que nós venhamos a entender. Então eu creio que quando nós passamos por algumas tensões nas nossas vidas, quando nós passamos por algumas dificuldades, por algumas tempestades, eu creio que Deus, assim como Ele fez com Elias, Ele quer nos elevar a um nível espiritual um pouco maior, né? Que nosso nível espiritual possa subir. E Elias, diz a palavra, que subiu ao céu na tensão, em meio a forças contrárias. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus faz. Em todas as situações, Deus fala conosco, Deus ministra a palavra dele para nós. E eu quero falar para você nesta noite, talvez você tenha sido envolvido por alguma tempestade. Nós mesmos estamos vivendo um tempo que podemos dizer que é um tempo de incertezas, um tempo de dúvidas, um tempo que nós nos sentimos limitados. Mas, querido,
uma coisa é certa: Deus domina todas as coisas. Deus domina o redemoinho que levou Elias para o céu. Deus domina todas as tempestades. Não há nada que escape do controle de Deus. Não há nada que saia do controle de Deus. E Ele vai usar, certamente, as tempestades que nós estamos vivendo nesse momento, não só o Brasil, no mundo está passando por uma situação de caos, né? A gente olha o rosto das pessoas, a gente vê a aflição, a gente conversa com as pessoas e vê que elas estão incertas do que vai acontecer amanhã, né? Mas eu quero falar para você uma coisa: Deus confia nele, porque ele está no controle de todas as coisas, ele tem o controle de todas as coisas. Ele vai fazer tudo isso para nós subirmos um degrau mais elevado, para que a nossa confiança ela esteja menos nos homens e esteja mais em Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então eu queria ler aqui algumas passagens e vamos ver algumas verdades, né, que nós podemos observar nessa situação de como Deus age em meio às tempestades, como Deus age em meio aos redemoinhos, né, na nossa vida. Então, eu quero ler alguns versículos aqui que fala de tempestades, que fala de redemoinho. Então, abra comigo lá a sua Bíblia em Jó, no capítulo 38 de Jó. Vamos lá. 38, um pouquinho para frente. Amém? Jó capítulo 38, versículo 1. Versículo 1. Então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade e disse. Uma outra versão aqui fala que Deus respondeu a Jó em meio ao redemoinho, né? Mas como eu li lá, redemoinho é uma tempestade. Então Deus falou aqui com Jó no meio de uma tempestade. Eu quero falar para você que Deus fala mesmo em meio à tormenta. Mesmo em meio àquilo que nós vivemos, Deus está sempre falando. Mesmo no momento difícil, Deus quer falar conosco e nada vai impedir dele falar. Não tem nada que cesse a voz de Deus. Lá em Jó, no capítulo 37, um pouquinho para trás aí, no versículo 5, diz assim: a voz de Deus troveja maravilhosamente, ele faz coisas grandiosas, acima do nosso entendimento. Eu quero ler de novo, Jó 37, 5. A voz de Deus troveja maravilhosamente, ele faz coisas grandiosas, acima do nosso entendimento. Nem mesmo o vento mais forte, nem mesmo a tormenta mais violenta, nem mesmo a situação mais difícil que nós possamos passar ou viver, impede a voz de Deus, o Todo-Poderoso. Deus fala a Jó, e Deus continua a falar em meio ao redemoinho, em meio à tempestade. Lá em Jó, um pouquinho para frente, no capítulo 40, no versículo 6, diz assim: e depois o Senhor falou a Jó no meio da tempestade. Você sabe que, você conhece a história de Jó, você sabe que Jó passou por uma tempestade terrível. A palavra diz que ele perdeu absolutamente tudo que ele tinha. Ele perdeu bens, ele perdeu filhos, ele perdeu a família, coisa mais preciosa. Então Jó passava por uma tempestade muito violenta em sua vida. Ele estava agitado, mas Deus usou a atenção, Deus usou
a tempestade, Deus usou toda aquela tensão para falar com ele. E aí, depois que Deus, durante todo esse tempo da tempestade, Deus estava ali com ele, falando com ele, mesmo em meio àquela tempestade, ele conseguia ouvir a voz de Deus, porque como eu falei antes, nada consegue impedir que Deus fale conosco. E tem uma passagem que é tremenda, que está lá em Jó 42, no versículo 5, que é uma passagem muito conhecida. Depois de Jó ter passado por todas essas situações, vamos ler a partir vamos ler Jó 42 a partir do verso 1, né? Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu dissestes: agora escute, e eu falarei. Vou fazer-lhes perguntas e você me responderá. Meus ouvidos tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó, queridos, teve uma experiência tremenda com o Senhor. Tem uma outra versão aqui, eu quero ler uma outra versão, Jó 42, esse versículo 5 diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Foi a tensão, foi um momento difícil na vida de Jó, que fez Jó ver a Deus. Ele mesmo falou: eu conhecia, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora vem os meus olhos. A tensão faz a gente, quando nós entendemos que Deus está no processo, quando nós buscamos o que Deus quer falar conosco em meio a situações, Deus quer nos elevar o nosso nível espiritual, elevar o nosso entendimento. Então foi a tensão, foi a situação difícil, foi a tempestade que fez Jó ver a Deus. Muitas vezes nós vivemos em meio às tensões e às tempestades que querem nos impedir de ouvir a Deus. Mas assim como Deus falou a Jó, em meio à tempestade, porque a tempestade não abafa a voz de Deus. É possível que Deus esteja lhe falando em meio ao redemoinho, em meio à tempestade, em meio à tensão. Existe um momento nas nossas vidas que no meio da tempestade, no meio da tensão, nós precisamos ficar quieto e ouvir o que Deus tem para falar. Nós precisamos ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco. Então, nós aprendemos isso nessa situação aqui, que mesmo em meio à tempestade, Deus fala conosco. Uma outra coisa aqui que eu quero falar para você é que Deus se manifesta no meio do redemoinho. Um pouquinho para frente, no livro de Zacarias, lá Zacarias, um pouquinho antes aí de Malaquias, penúltimo livro, Zacarias, no capítulo 9, no verso 14 diz assim: Zacarias 9:14. Então o Senhor aparecerá sobre eles, sua flecha brilhará como relâmpago. O soberano, o Senhor, tocará a trombeta e marchará em meio às tempestades do sul. O Senhor fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. Zacarias diz que o Senhor irá no meio de tempestades. Na tempestade mais violenta, na tensão mais forte, Deus mostra a sua majestade. É nesse momento, queridos, quando nós passamos por isso, nós temos que entender. Deus se revela a nós no meio dessa tempestade, no meio dessa situação. Quando nós buscamos o Senhor,
E esses momentos vêm nas nossas vidas para nós ter mais proximidade com Deus. Então talvez o momento que nós estejamos passando agora é uma oportunidade. Nós temos visto pessoas buscando mais a Deus, pessoas se reunindo e dizendo, e agora? O que vai acontecer? Essa semana mesmo o Marcelo me contou uma situação que lá na empresa eles sempre estavam reunidos, orando, e essa semana, como o movimento lá diminuiu, são poucos os caminhoneiros que estão ali, e estava ele mais um outro irmão lá, e os caminhoneiros, aqueles que não conhecem a Deus, pediram para ele, então ora para nós, e aí ele orou, né? Ele orou lá e falou, olha, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, nós temos que buscar o Senhor o tempo todo. Às vezes Deus permite que essas situações aconteçam nas nossas vidas para que nós possamos estar mais próximos do Senhor, porque Ele é o Senhor da tempestade. Se você está passando por uma situação difícil, pessoal, além dessa que nós estamos passando como nação, se você está passando por uma situação difícil, então é nesses momentos que nós nos apegamos mais a Deus, nós buscamos mais o Senhor, nós nos curvamos diante do Senhor. Então, meu querido amado, Deus ele é poderoso para transformar aquilo que parece o caos, aquilo que parece que não tem forma nem nada. A palavra diz que, lá em Gênesis, que a terra era sem forma, era vazia. No entanto, Deus criou luz, Deus criou os mares, Deus criou as terras secas, a terra seca, Deus criou as plantas, os peixes, os animais, Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que aos nossos olhos parece que é o caos, Deus é especialista em transformar aquilo que parece que é o caos. Ele transforma em beleza. Deus transforma o caos em beleza. Deus é especialista. Aquilo que a matéria-prima do caos, para Deus, na mão de Deus, se transforma em beleza. Assim como Deus levou Elias ao céu, assim como Deus falou a Jó, Deus pode transformar tragédias em bênçãos. Deus pode transformar aquilo que parece que é o caos em beleza. Terceiro ponto aqui que eu quero falar com você é no meio da tempestade, é no meio da dificuldade, é no meio do redemoinho que Deus nos quebranta. Às vezes nós achamos que somos fortes, às vezes nós achamos que somos poderosos demais, porque nós somos inteligentes, né? Intelectuais, aprendemos tantas coisas, mas Deus nos quebranta e nos mostra que nós não somos nada perante o poder dele. Nesses momentos que nós nos sentimos limitados, saber que Ele pode transformar todas as coisas, tudo está sob controle dele. É nos momentos de tensão que nós descobrimos as nossas fraquezas. E olha, queridos, são muitas as fraquezas que nós temos, muitas as fraquezas que nós temos. É nesses momentos que parece que nós voltamos ao nosso lugar. Deus é Deus e nós somos limitados. Nos momentos difíceis da vida, nos momentos de dor, nos momentos às vezes de lágrima, é que aprendemos a confiar mais em Deus. E é nesse momento que nós sabemos que sem Ele nós não podemos fazer nada. Então entenda que Deus fala conosco. Deus fala conosco em todas as situações. Quando Jó experimentou essa tempestade, quando ele passou por essa dificuldade na sua vida, ele pôde conhecer melhor a Deus. Jó disse, somente agora eu conheço de verdade, Senhor. Somente agora eu consigo te ver. Lá no capítulo, volta um pouquinho, 42 de Jó. Jó 42. Jó 42. Olha só o que Jó declara. Jó 42, no verso 2.
Nós já lemos, mas vamos ler de novo. Eu sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Oh, aleluia! Eu sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Sabe, queridos, ninguém quer passar por nenhuma tempestade. Mas eu quero falar para você, creia que Deus está com você. Se você estiver passando por uma tempestade, quando você estiver passando, quando você estiver se sentindo num redemoinho, tomando você, saiba que Deus, Ele quer te abençoar. Ele quer você fazer entender que Ele está no controle de todas as coisas. Ele quer que nós tenhamos mais intimidade com Ele. Ele quer nos trazer mais próximos dEle. E às vezes essas coisas acontecem com permissão do Senhor. E eu quero concluir aqui dizendo o seguinte: há vários tipos de situações, de tensões nas nossas vidas. Nós passamos por diversos tipos de tensões. Você já passou por algumas delas. Eu já passei por várias delas. Mas em todas, o Senhor está conosco. E nós não vamos ser despedaçados no meio dessa tensão quando nós nos colocarmos na presença do Senhor, quando nós nos rendermos a Ele, quando nós declararmos para Ele: Senhor, os meus olhos te veem, eu sei que eu não estou sozinho, eu sei que tudo tem um propósito, Senhor. Então há vários tipos de tensões nas nossas vidas, há vários tipos de tormentas, há vários tipos de tempestade. Problemas financeiros, é uma situação difícil. Problemas familiares, problemas conjugais, problemas de enfermidades, vivemos agora, temos sentido isso com alguns irmãos, né? Principalmente aí com a irmã Alzira, que esteve internada durante esse tempo todo, né? E em nome de Jesus logo vai estar em casa novamente, né? E a igreja clamou. Então parece que era nós na tempestade, mas essa tempestade Deus nos levou a uma proximidade maior com Ele. Deus nos elevou a um nível espiritual onde nós aprendemos a estar juntos, a sentir a necessidade de a igreja exercer, trabalhar como corpo de Cristo, ser um corpo de Cristo. Se um padece, todos padecem. Se um é honrado, todos também ficam felizes por isso, né? Então, queridos, quantas situações nós vivemos, quantas situações nós passamos, são inúmeras, mas em cada uma delas nós podemos dizer, assim como Elias, que foi levado aos céus, nós também somos levados a um nível espiritual melhor. Em meio à tempestade, em meio ao redemoinho, Deus fala. Em meio à tempestade, em meio a situações difíceis, Deus se manifesta. Em meio à tempestade, Deus nos quebranta a fim de nós conhecermos mais a respeito dEle, de sermos dependentes dEle em todas as coisas. Então saiba de uma coisa: a tempestade não veio para te destruir, a tempestade não veio para te derrotar, mas ela vem muitas vezes sobre as nossas vidas para nos tornar mais próximos do Senhor. Esta é a mensagem que eu tenho para você nesta noite. Que esta mensagem possa falar ao teu coração. Deus é poderoso para transformar. E não existe tempestade, não existe situação que possa impedir a voz de Deus falar conosco. E quando nós passarmos por ela, nós vamos sair dessa situação muito mais fortalecido. Já tenho visto a igreja estar sentindo irmãos orando. Eu vejo ali naquela campanha que que foi colocada lá no grupo da igreja, quando os irmãos colocam aí: igreja, hora de orar, meio-dia, 6 horas da tarde. Então nós estamos mais próximos do Senhor. E nós temos visto o Senhor operar, o Senhor fazer milagre, né? E vai continuar fazendo. E nós vamos sair dessa mais fortes, mais fortalecido,
como igreja, como corpo de Cristo, a nossa fé está sendo fortalecida em todas as situações. Amém, queridos? Então Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.